o clero, os padres em crise, porque o Papa Francisco, numa pregação para os sacerdotes, disse nessa pregação que os sacerdotes precisavam aprender a ser mais breves, uma homilia mais breve, e disse que no máximo 8 minutos. Eu disse: pronto, errou. Aí eu pensei, a semana passada eu falei mais do que o homem da cobra, para descontar. A próxima vez eu vou ficar pelo menos 1 ano sem pregar, porque a semana passada já gastei os 8 minutos para fazer faz muito tempo, né? Então eu disse: misericórdia, e agora? Mas aí também que não deixou só nós em maus lençóis. Ele também compartilhou a culpa. Ele disse: está certo que eu entendo que os padres têm a necessidade de falar um pouquinho mais, mas também o povo ajuda, dorme na missa. Gostei. Essa parte eu gostei. Então hoje eu vou tentar aqui fazer aqui que o Papa pede sempre na missa, 8 minutinhos. Engraçado que eu estava falando com isso na manhã, na matriz de manhã, e quando deu 8 minutos de encontro, muito engraçado. O telefone tocou. Aí eu disse: olha o Papa me ligando. Dizendo que eu me acabar o perigo. Mas não é possível coisa dessa. Mas muito bem, hoje o texto é breve. É bonito isso porque nós temos esses 3 textos de hoje, e 3 textos que só quer lembrar a mim e lembrar a você. É Deus que faz a coisa acontecer. O profeta Ezequiel pega a imagem do cedro. O cedro é a árvore mais poderosa, mais importante e maior de Israel. E portanto, o profeta Ezequiel diz: olha a nossa situação, olha como nós estamos. Nós, árvore de Israel, forte, grande, foi plantada nas altas montanhas de Israel. E no entanto, nós não estamos em Israel. O profeta Ezequiel está falando com o povo que está no exílio da Babilônia. E o exílio foi consequência da desobediência, da cabeça dura, do coração orgulhoso do ser humano. Deus diz assim: olha, para que a gente cresça, para que a gente consiga amadurecer e que a gente consiga lidar com as coisas da nossa vida, da nossa casa, com os ganhos, com as perdas, com a felicidade ou com a infelicidade, a gente precisa estar unido em Deus. Usar a palavra moderna, conectado com Deus. Só que em algum momento nós nos desconectamos com Deus. Passamos a ter a sensação, a ilusão, estamos alimentando uma ilusão de que nós, com a nossa cabeça, com a nossa força, com a nossa inteligência, com a nossa astúcia, nós daremos conta das coisas da nossa vida, da nossa casa, dos nossos sonhos e das nossas fraquezas, dos nossos fracassos. O tempo passou e a vida nos provou de modo amargo, que nós não conseguimos, por nossa inteligência, por nossa força, por nossa astúcia, dar conta daquilo que diz respeito à nossa condição, daquilo que diz respeito a cada um de nós. Precisamos disso. O povo estava aos pedaços no exílio da Babilônia. Estavam vivendo os seus piores dias, porque haviam perdido casa, haviam perdido família, haviam perdido os bens, haviam perdido os seus sonhos, haviam perdido esperança, haviam perdido tudo. Aí o profeta Ezequiel diz assim: olha, mas presta atenção, quem é que faz o cedro crescer? Quem fez com que Israel se tornasse alguém no mapa do mundo? Quem fez com que Israel se tornasse uma potência bélica no mundo? Quem fez com que Israel se tornasse, portanto, uma nação tão poderosa, tão resistente, capaz de derrubar tantos impérios? Deus. Hoje Deus está permitindo que o cedro não seja Israel, mas seja o inimigo. Hoje o inimigo brilha no alto de Israel, nos expulsou de casa, invadiu as nossas casas,
matou as nossas famílias, nos impôs o luto, nos impôs o sofrimento, nos impôs o fracasso e esfregou na nossa cara que nós sem Deus nada somos. E portanto, este mesmo Deus que está permitindo o céu, que não é o céu de Israel, brilhar mais alto, saiba que é Ele que faz a coisa acontecer. Pois Ele há de tirar da ponta do céu um punhado, e aonde Ele colocar este punhado, esta folha, este punhado, este broto do céu, aonde Ele pôr, e se Ele pôr a sua mão, este céu, ainda que esteja longe de Israel, no buraco onde Ele estiver enviado, ele vai crescer. Ele vai crescer, ele vai envelhecer, ele vai produzir frutos e ele vai prosperar. Mas para isso, Deus precisa ter posto a mão e eu preciso contar com Deus. Por isso que São Paulo, na segunda leitura da Santa Missa de hoje, diz de um modo muito bonito, diz assim: olha, a gente caminha e todos nós nesse mundo somos peregrinos, estamos longe do Senhor. E nós precisamos caminhar na esperança, e caminhando na esperança, debaixo da tutela da fé. Porque, querendo ou não, gostando ou não, todos nós iremos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. E lá, diante dele, nós iremos receber prêmio ou castigo. Tem um filósofo russo chamado Dostoiévski, que ao meditar este texto, ou que lê esse texto, ou teve contato com esse texto, ele escreveu a sua obra mais importante, chamada Crime e Castigo. O apóstolo Paulo escreve esta obra nos falando de que nós somos peregrinos e de que nós precisamos neste mundo caminhar, portanto, debaixo da tutela da fé. Mas se eu conto com Deus, prêmio. Se eu desprezo Deus, castigo. Não é porque Deus estará lá diante de mim e dizer assim: ó, você não fez bem as coisas, castigo você. Você fez bem as coisas, prêmio você. Não é isso. Isso aqui é só uma imagem. Isso aqui é só um exemplo. O que nós teremos lá é algo parecido com aquilo que Dostoiévski escreve na sua obra monumental chamada Crime e Castigo. Ele faz um trocadilho. Paulo chama prêmio e castigo. E Dostoiévski costuma, portanto, fazer um trocadilho com crime e castigo. E aqui me parece que nessa situação Dostoiévski tem uma sacada sensacional. Por quê? Porque Dostoiévski está aqui no campo do coração do ser humano, no campo da consciência do ser humano. Não fora do ser humano, mas dentro do ser humano. E quando Paulo está aqui falando prêmio e castigo, aí Paulo está falando, portanto, do comportamento. Lembrando sempre que a ciência primeira da Sagrada Escritura é a ética. Então, portanto, Paulo está falando aqui de comportamento, de atitudes comportamentais. Dostoiévski está falando aqui de uma outra coisa mais delicada, mais sensível, que é o território que é mais difícil de você lidar, que é o território da consciência e o território do coração. Ele diz assim: alguém comete um crime, que é a obra de Dostoiévski, Crime e Castigo, tem um crime. E essa obra, ele vai ter uma obra longa. Ele nessa obra vai fazer questão de dizer assim: aquele que havia cometido o castigo no primeiro momento, ele não foi pego, ele não foi surpreendido pela polícia, ele não foi surpreendido por vizinho, ele não foi surpreendido por um celular escondido, alguém filmando. Está tendo uma briga, o camarada de apartar dele, não está filmando, deixa eu dar uma escutar esses likes. Sério, do lado. Não tinha ninguém ali fazendo isso. Então, no primeiro momento, ele sai ileso dessa situação. Mas como ele tem consciência moral, consciência ética, consciência religiosa, essas três instâncias começam a perturbar a sua consciência. Começa a falar com ele. Começa a deixá-lo com insônia. Começa a deixá-lo desassossegado. Começa a perturbar aquele homem, portanto, por mais que ele vai se envolvendo na vida, por mais que ele vai tentando se distanciar daquele fato, daquele acontecimento, a sua consciência moral, a sua consciência ética, a sua
sua consciência religiosa, o seu temor a Deus vai de algum modo sendo ali insistente, persistente, que ainda que ele queira anular, ainda que ele queira esquecer, ainda que ele queira apagar aquele fato não é apagado de sua consciência. Ao tal ponto de chegar a usar a expressão, que eu estou resumindo, porque você só tem 8 minutos. Eu acho que já foi a metade. Resumindo. Então, ele, portanto, chega ao ponto de dizer: eu preciso me entregar. Ele não vai pegar. Eu preciso me entregar. E outros crimes foram sendo cometidos, porque assim, um ato vai desencadeando outros atos, que vai desencadeando outros atos. Então, por isso que é crime e castigo, porque ele vai, cada vez vai cometendo um crime, e cada vez mais o castigo vai chegando, cada vez mais vai cometendo um crime, cada vez mais o castigo, ele vai ter uma hora que ele chega e ele diz: na prisão, ele é preso. Ele diz, dentro da prisão: eu nunca fui mais livre do que hoje. Quando eu estava fora da prisão, eu nunca me senti tão preso. É isso. Quando a gente caminha com Deus, quando a gente teme a Deus, quando a gente sabe que é Deus que põe a mão e que faz a coisa acontecer na nossa vida, quando a gente está com Ele, a gente é livre. Cheio de sofrimento, cheio de problemas, cheio de situações, cheio de doenças. Porque o homem que crê, o homem que teme a Deus, tem tudo isso e um pouco mais. Porque a gente tem doença, a gente tem problemas, a gente tem dificuldade, a gente tem tudo que nós nunca iríamos imaginar. Mas nós não nos sentimos presos. Porque é Deus que faz crescer. Uma hora Ele tira o jugo da nossa vida. Uma hora Ele tira a enfermidade da nossa vida. Uma hora Ele intervém. Uma hora Ele se levanta. Uma hora o inimigo parece prosperando. Mas uma hora aquele inimigo deixa de prosperar. Quem vai prosperar, o que prospera, que não morre e que não desaparece, é bem, é bondade. Mas maldade, isso cessa. Portanto, Paulo está trabalhando aqui nessa sutileza, prêmio e castigo. Não sou eu, não é Deus que diz para você: vá para o inferno. Mas a minha consciência de saber que eu não fiz o que precisava ser feito, de eu não ter contato com Deus, que eu não ter buscado Deus, de eu não ter procurado Deus, de eu não ter me esforçado, aí a minha própria consciência vai dizer: prenda-me, porque eu não fiz o que devia ter sido feito. Por isso que Jesus trabalha com uma outra imagem, uma imagem mais modesta, no sentido de que não é que Jesus queira trabalhar somente com a mediocridade, não é isso. Ezequiel trabalha com o cedro, a imagem mais importante, impotente, não é à toa que o cedro é o símbolo de uma das nações de Israel. É, portanto, o símbolo do Líbano. Então, aqui Jesus está em outro contexto, porque Jesus está em casa. Em casa Jesus diz: estou em Israel. Ezequiel não está em Israel, Ezequiel está no exílio da Babilônia. E aqui Jesus está cercado por uma multidão. Aqui Ezequiel só está com um punhado de gente machucada, humilhada, ferida de morte. Ferida de morte em todos os seus sentidos, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E aqui nós temos uma multidão sedenta de Deus, buscando Deus, querendo Deus. E Jesus sentado, certamente sentado. E Jesus gosta muito de olhar a coisa que está ali. Jesus é atualíssimo na sua pregação, porque ele olha o acontecimento, ele não fica olhando somente para a questão do passado, porque ele olha, vamos puxar aqui, trazer aqui para vocês um exemplo, uma memória do profeta Ezequiel. Não, ele olha em todo e olha uma horta. Essas hortas que a gente faz em casa, que as senhoras piedosas fazem com remedinho, com chá de bolso, com coentro, com cebolinha, com comida que nem pode, com arruda, colocando umas coisas ali, a gente faz negócio aqui, parece que não é muito católico não, mas vamos lá. Vai colocando as coisas. Então Jesus olha para a horta. E ao olhar a horta, ele enxerga, portanto, uma árvore, uma mostarda.
E a mostarda se destaca diante das demais hortaliças, porque lembrando que a mostarda é uma hortaliça, não é uma grande árvore, é um cedro. Mas dentre as hortaliças, a mostarda é a maior de todas elas. No campo das árvores, o cedro é o mais imponente, mas no campo das hortaliças, a maior é a mostarda. Jesus diz: mas se você pegar um grão de mostarda e você pegar um grão de outra semente, você vai comparar, você vai olhar na sua mão, você vai ver que as mostardas é a menor de todas as sementes. Mas quando é plantada na terra, quando é plantada aqui neste campo, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. A tal ponto que a mostarda cresce no máximo por 3 metros. A tal ponto Deus passa os calçados e está ali debaixo. O que Jesus está nos dizendo? Olha, a graça de Deus, quando ela é plantada no seu coração, ainda que seja uma palavra de Deus. Hoje nós estamos cantando aqui, pessoal. Como é bom agradecermos a Deus. Eu acordo de manhã, eu disse: Senhor, obrigado por hoje. Pode ser que você tenha passado a noite em insônia, pode ser que você tenha passado a noite com dor de cabeça, pode ser que você tenha passado uma noite com dor, você acha que você tenha passado uma dor infernal, uma noite infernal, mas ao acordar de manhã você abre a boca e diz: obrigado, Senhor. Eu consegui pelo menos abrir o olho, eu consegui levantar. Aí diz o salmista: como é bom agradecer. Isso, meu irmão, abre para você uma porta, isso abre para você uma possibilidade, isso traz para você uma esperança tão grande, que aquela situação, que aquele fato, aquela coisa da noite anterior, logo será esquecido, porque você diz: obrigado, Senhor. Porque quando você diz obrigado, Senhor, para agradecer a Deus, é como você está dizendo: Senhor, abençoa meu filho. Eu tive uma noite infernal. Agora você acorda dizendo: que noite mais infernal. Aí que você traz de novo para dentro do dia a noite anterior. O que é a reclamação? O que é a murmuração? É você trazer aquele fato para o hoje seu, para o agora seu, e aí vai amarrando você. Então, ao invés de você se libertar daquela situação, daquele jugo, você vai se prendendo mais daquele jugo. Quando eu vou agradecer, eu vou me libertando. Senhor, eu te agradeço por essa enfermidade. Não é que você ama ser enfermo, não é que você gosta da dor. Você vai dizer: Senhor, obrigado, porque agora não possibilidade de pedir a Deus, Senhor, e me cure. Eu tenho agora a possibilidade de pedir ao Senhor que me ajude, porque eu não sei lidar com essa enfermidade. Eu tomei remédio, eu fiz tudo que é exame, eu estou tomando tudo, fazendo tudo que me mandam, mas ela está aqui, Senhor. Aí eu começo a agradecer. Aí você está começando, portanto, a sair deste campo de maldição e pedindo a Deus a bendição. Quando eu vou para o campo da murmuração, eu entro no campo da maldição. Então, por isso que o Senhor está dizendo: como é bom agradecer a Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o que o Evangelho desse final de semana está dizendo para você: se você permitir Deus ganhar no seu coração, pode ter certeza, você pode ser a melhor de todas as pessoas, a pessoa mais simples, a pessoa mais humilde da face da terra. Pode ser crescer, você vai crescer. E você vai ser sempre um amparo para quem estiver à sua volta. Coisa mais linda é saber, por exemplo, que às vezes uma senhora simples, ela é capaz de segurar, de sustentar uma casa inteira, só com uma palavra, só com um abraço, só com sua presença. Isso é grande emoção. Não precisa de tanta coisa. Às vezes um conselho, um abraço. Eu não tenho bens, eu não tenho nada, mas uma palavra, fé em Deus, esperança, confiança. Levanta a cabeça. A você de manhã, levanta essa cabeça, né? Que fica preguiçoso, com fé. Vai tomar um banho com Jesus, vai dar uma volta. Grão de mostarda colocada no coração. Se você der uma chance para Deus, você cresce. É semente lançada aí. Você vai crescer, vai crescer, vai crescer. Já ultrapassei os 8 minutos, 0,1. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.